vamos à palavra de Deus, vamos meditar um pouco nessa mensagem. Eu queria ler com você o Salmo de número 55. Queria que você abrisse essa breve exposição da palavra de Deus em um tema tão importante para as nossas vidas, confiando e orando para que o Senhor edifique os nossos corações essa manhã, que Ele nos surpreenda, que esse dia seja diferente para os nossos corações. Amém? Salmo de número 55, a gente vai ler todo o Salmo e vamos conduzir a exposição dele sobre o tema. O tema que a gente vai refletir é oração, o refúgio dos aflitos. Vou falar sobre oração nessa manhã. A minha versão é NVI. Diz assim a leitura do texto: Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam e o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém? Bom, essa é a leitura desse salmo poderoso. Vamos meditar nele. Oremos mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome. Obrigado, Senhor, como já dissemos aqui várias vezes. Em primeiro lugar, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelas orações, os louvores, o culto que nos permite prestar a Ti. Mas nesse momento, Senhor, ainda em continuação ao nosso momento de louvor e adoração, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, ninguém saiu de casa aqui apenas para bater cartão, ou apenas para cumprir um mero compromisso. Saímos de casa hoje, desejosos, Senhor, de ouvir a Tua voz e glorificar o Teu nome. Então nos permita, Senhor, tem misericórdia de nós. Usa o pregador, usa os meus irmãos para ouvir, que os corações estejam abertos para a Tua palavra e que possamos, Senhor, glorificar mais e mais o Teu nome nessa manhã. Que nenhuma gota de glória seja dada a nós, mas que toda a glória seja para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, o tema de hoje é oração, o refúgio dos aflitos. Mas antes de irmos ao texto, deixe-me lembrar ou apresentar para quem não conhece um grande autor da história da igreja. Na verdade, é um pastor presbiteriano do século XVII chamado Matthew Henry.
Ele ficou muito conhecido no Brasil por causa de um robusto comentário de toda a Escritura. Você acha aí nas melhores livrarias os comentários bíblicos de Matthew Henry, muito utilizado, muito famoso, porque o grande George Whitefield, o maior evangelista da história da igreja, também utilizava os comentários de Matthew Henry. Então, ficou muito conhecido por isso, mas o que muitas pessoas não sabem é que Matthew Henry, naquele tempo, século XVII, não ficou conhecido por causa dos comentários, que só seriam publicados anos após a sua morte, mas ele ficou conhecido por causa de um pequeno texto sobre oração. Ele escreveu um pequeno texto que incendiou a Europa sobre oração. O título era mais ou menos O Método de Orar Segundo as Escrituras. Mais ainda, é nesse texto que consta a famosa frase, usada por muitos pregadores, mas o pessoal esquece de dar a fonte. Então eu vou dizer aqui, a famosa frase que utilizamos em nossa igreja é: quando Deus pretende tratar o seu povo com grande misericórdia, a primeira coisa que faz é pô-lo a orar. É dele essa frase. Mais ainda, nesse mesmo livro, ele nos mostra que na oração nós podemos encontrar pelo menos 7 facetas de Deus quando nos prostramos a orar. Ele vai dizer que encontramos um companheiro se estamos sozinhos, um conselheiro se estamos perdidos, um consolador se estamos enlutados, um suprimento se estamos fracos, um apoio se estamos cansados, um abrigo se estamos aflitos e um salvador se estamos conscientes de nossos pecados. Bom, isso tudo tem a ver com o conteúdo do Salmo 55. O Salmo 55 deu para você perceber, embora seja um grande louvor do salmista Davi, mas é também um louvor em forma de oração. E que oração sincera é essa? Então, para a gente entrar, eu preciso pintar rapidamente o contexto do Salmo. Rápido, eu falo isso para vocês. Davi está no trono aqui. Davi já está reinando bastante tempo, mas é justamente esse período quando o seu filho Absalão, está registrado em 2 Samuel, capítulo 15. Seu filho Absalão retorna para Jerusalém. Depois de muito tempo, retorna com seus homens. Absalão monta uma terrível estratégia contra seu pai. Ele fica nas portas da cidade, esperando aqueles visitantes, os suplicantes que vinham de regiões distantes, suplicar pelo rei. Algum favor, algum pedido especial. E aí, no meio do caminho, Absalão interrompia aquela pessoa necessitada. Absalão tratava ela com muito respeito, com muito carinho, e dizia alguma coisa parecida com isso: olha, quem dera que eu fosse o juiz da tua terra. Quem dera que eu fosse o líder do teu povo, porque daí eu pediria por você, e você não precisaria vir aqui. Mais do que isso, Absalão conspirou contra o seu pai. E ele fez isso, irmãos, contando com um dos melhores amigos de Davi, um homem chamado Aitofel. Não só amigo de Davi, mas conselheiro de Davi. Alguém fiel que estava do lado de Davi e que ajudou Davi a chegar onde chegou. Ele convenceu um dos maiores conselheiros e amigos de Davi a apoiar a sua rebelião. De fato, foi isso que aconteceu. Absalão sai de Jerusalém, então, ele vai para outra região, ali ele é empossado rei por aqueles homens, e então ele anuncia que vai voltar para Jerusalém e vai tomar o trono do seu pai. Davi toma conhecimento disso, que Absalão vem com um grande exército, e então, para não morrer, para não ver a sua família destruída, Davi então monta um plano de fuga, foge do palácio, junto com suas esposas, junto com sua família, com seus súditos. Davi vai mais uma vez para o deserto. Bom, pelos melhores teólogos, esse é o contexto do Salmo 55. Então a gente já começa a entender mais ou menos por que Davi é tão direto aqui. Por que Davi usa palavras tão pesadas e ele é tão sincero. Davi está correndo risco de morte. Davi foi traído pelo seu melhor amigo. Pior do que isso, Davi sofre uma rebelião do seu próprio filho, Absalão. Bom, a nossa exposição desse salmo vai ser dividida em 3 partes. Nós vamos ver que Davi vai expor 3 coisas aqui. Primeiro, Davi expõe a sua alma. Segundo, Davi vai expor a sua conduta. Para chegar no final, Davi vai expor a sua confiança no Senhor. E aí a gente vai terminar com 3 aplicações rápidas sobre a oração. Bom, me acompanhe. Em primeiro lugar, vamos ver o que Davi fala aqui. Dos versos 1 ao 8, Davi expõe a sua alma. Verso 1. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me
e responde-me. Bom, irmãos, inicialmente, eu preciso me separar de alguns teólogos que olham para o Salmo 55 e eu disse, se você não reparou na leitura inicial, você vai reparar à medida que a gente for expondo. Davi vai usar palavras pesadas aqui. A palavra literal do que Davi vai dizer no verso, por exemplo, de número 2, é queixa. Davi apresenta sua queixa contra o Senhor. Então, alguns teólogos vão dizer que Davi errou no Salmo 55. Que Davi está ensinando uma forma errada de se chegar diante de Deus. Nós vamos discordar totalmente disso. Por quê? Porque, irmãos, Davi, em primeiro e último lugar, está orando ao Senhor. O verso de número 1 não deixa dúvida. Esta é minha oração, ó Deus. Mais do que isso, a prova de que Davi chega diante de Deus com respeito e temor é que, ainda no verso 2, ele diz, ouve-me e responde-me a minha súplica. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é, Davi é um rei. Como eu disse, um rei poderoso, reina sobre toda a nação. Mas diante desse advento de morte, desse risco de morte, Davi ora ao Senhor. E embora ele seja um rei, ele não chega diante de Deus como um rei, mas ele chega como um suplicante. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente ora, antes de pensarmos em quem nós somos, ou de que maneira nós estamos, a gente precisa lembrar quem Deus é. E diante do Rei dos Reis, todo joelho tem que se dobrar. Davi sabe, eu sou rei, mas eu sou rei na terra. Diante dele, que é o Rei do universo, eu tenho que suplicar. Bom, ele continua. Finalzinho do verso 2. Os meus pensamentos me perturbam. Eu estou atordoado. Veja, aqui Davi começa a abrir o verbo. Meus pensamentos me perturbam. Bom, irmãos, aqui a primeira coisa que a gente aprende é que algumas vezes os nossos pensamentos estarão confusos e atrapalhados. Que estar com a mente perturbada também é coisa de crente. Sim, Davi é um rei, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou gigantes, derrotou Saul, derrotou exércitos, mas agora Davi está com a mente perturbada. Então veja, irmãos, nada anormal aqui. Né, como a gente gosta de dizer, doença não dá em árvore, dá em gente, ok? E também dá em crente. Então, Davi está com os pensamentos perturbados e ele dá uma dica, estou atordoado. Essa palavrinha é interessante no hebraico porque ela significa literalmente grande barulho. Por que é importante dizer o significado dela? Por causa do verso 3. Olha o que diz o verso 3. Diante do barulho do inimigo. O que Davi está ensinando para a gente? Veja, meus pensamentos estão perturbados, a minha alma está em grande barulho por causa do barulho do inimigo. Davi está dando uma lição para a gente, irmãos, que toda vez que a gente se depara com um problema, com uma dificuldade, com uma circunstância complicada, é como se essa circunstância, ela estivesse forçando grande pressão, grande barulho, é isso que significa o barulho dos inimigos, colocando pressão sobre você. E se você não se cuidar, se você não se blindar e não se proteger no Senhor, o barulho de fora se transforma em barulho de dentro. Muito da confusão que está dentro de nós veio de fora, irmãos. Claro, veio de fora, mas infelizmente deixamos ele entrar. E aí sim, versos 4 e 5, a gente vê a condição psicológica de Davi. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Qual é a reação de Davi? Versos 6 e 8. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Bom, irmãos, outra atitude normal, outra atitude natural para o ser humano. Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a primeira reação nossa é fugir do problema. A gente não quer encarar o problema de cara. A gente não quer, às vezes, estar no mesmo lugar em que o problema está acontecendo. Não é assim com a gente? Se o problema está em casa, a nossa primeira reação é, vou visitar um amigo. Ou então vou para a casa dos meus pais. Ou para a casa de alguém. Por quê? Porque o problema está em casa. E quando você sai de casa, você deixa o problema em casa. Só que para Davi tem um problema. Ele acabou de dizer onde que está o barulho, irmãos. O barulho de fora se transformou em barulho de dentro. Então, fugir do palácio não resolveria o problema de Davi, porque o problema de Davi não estava somente no palácio, mas estava dentro da sua alma. E aí a gente tem um grande problema, irmãos. Como é que você vai fugir da sua própria alma?
Como é que você vai fugir do seu próprio coração que está perturbado, que está em guerra, em barulho, em confusão? Esse é o dilema, esse é o problema de Davi. A segunda coisa, nesses versos finais aqui, é que é muito interessante Davi dizer que no deserto eu teria o meu abrigo. Só para lembrar a sua memória, Davi passou 10 anos vivendo de deserto em deserto, fugindo do rei Saul, antes de ser colocado no trono. Muito antes. Então, Davi sabe que no deserto, com todo o desconforto, e comparando deserto com palácio, irmãos, não tem nem comparação, né? Não há comparação. Mas comparando deserto com palácio, para Davi o deserto seria mais confortável do que o palácio. Só que Davi já aprendeu essa lição. E Davi aqui vai lembrar para o seu coração a lição que ele aprendeu nos 10 anos de deserto, sabe qual foi? Que lugar seguro e refúgio seguro só existe no Senhor. Foi essa a lição. Davi encontrava uma fortaleza, Deus falava para ele, sai da fortaleza. Davi chegou na caverna de Adulão, a primeira coisa que Deus falou para ele foi, sai da caverna de Adulão. Davi foi para Moabe, as fortalezas de Moabe, Deus falou, sai das fortalezas de Moabe. Por quê? Porque fortaleza, irmãos, só no Senhor Jesus que a gente encontra. Bom, Davi segue, depois de expor a sua alma. Essa aqui é a minha alma, é assim que eu me sinto. Segundo lugar, Davi expõe sua causa. Versos 9 ao 5. Verso 9. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Bom, esse verso, irmãos, ele é o verso responsável por fixar o nosso contexto. Lembra que eu te falei? Com muita certeza, né? Que Davi, nesse momento, vivia a rebelião do seu filho Absalão, fugia do seu filho. Então, como é que a gente sabe disso? Por causa do verso número 9. Lá em 2 Samuel 15, 31, tem um verso que se emparelha com esse verso, que é mais ou menos assim, né? O Senhor transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi toma conhecimento da rebelião do seu filho, e da traição do seu amigo Aitofel, Davi profere essa oração lá em 2 Samuel 15, dizendo que o Senhor torne em confusão os conselhos de Aitofel. Muito do que está escrito no verso de número 9. Vou repetir. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles. Aqui no original, língua também pode significar conselho. Pois vejo violências e briga na cidade. Então aqui está o contexto de Davi. Ele não só sofre pelos inimigos, mas ele sofre a traição do seu amigo. Bom, Davi adianta um tema importante. Quando ele apresenta a sua causa, mais uma lição. Diferente do que alguns dizem, Davi sofre, ele olha para dentro, não está olhando só para dentro. Davi olha para dentro, em primeiro lugar, expõe a sua alma, mas Davi também está olhando ao seu redor. Irmãos, faz uma pausa aqui e vamos ver se não é assim que funciona. Toda vez que a gente sofre e a gente enfrenta situações difíceis, como eu disse, a primeira reação é tentar fugir do problema. Mas, bom, alguns problemas não dá para fugir, a gente viu isso. Está dentro, como é que você foge do seu coração? Não dá. Segunda coisa que a gente faz, além de tentar fugir desses problemas, é olhar somente para o seu próprio problema. É, de alguma maneira, se fechar em si mesmo, em sua aflição. Você começa a dizer coisas como do tipo, somente eu que passo por isso? Mas e aquele irmão ou aquela irmã? E aquele meu vizinho? E aquele meu amigo? E aí você começa a achar que só você sofre no mundo inteiro. Por quê? Porque você está fechando-se em sua dor. Mas eu tenho certeza que se você conseguir abrir os olhos e olhar ao redor, inclusive no contexto da comunidade, você vai enxergar pessoas com problemas muito maiores do que os seus. Irmãos, é possível, é real isso. Há pessoas na igreja com sofrimentos muito piores do que os nossos. E sempre vai existir alguém sofrendo mais do que o outro. Sempre. Mas infelizmente, às vezes, nos fechamos em nossa dor. Mas não é isso que Davi faz. Veja o final do verso 9 para os versos 10 e 11. Ele diz, pois vejo violências e brigas na cidade. Olha o que ele continua dizendo. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Além de não se fechar em sua dor, Davi consegue contemplar a cidade, aqueles que estão fora, aqueles que são os seus vizinhos, o seu próprio povo. E então ele clama não somente por si mesmo, mas também pelo seu povo. Isso, irmãos, é uma lição
poderosa. Versos 12 e 14 confirmam mais uma vez o contexto. O sofrimento de Davi não é só batalha, não é contra inimigo, é contra amigo. Veja, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Davi é experimentado em batalhas, irmãos. É um homem valente. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Veja, irmãos, Davi gasta algum tempo dizendo, olha a profundidade da minha dor. E ele está dizendo, e ele já disse isso em outros lugares, ainda que um exército se cercasse contra mim, o meu coração não temeria, vai dizer ele. Então, o medo, o pavor, o tremor, a tristeza e a angústia de Davi não é por causa do inimigo, é por causa do amigo. Porque sofrer uma traição, irmãos, não é só inesperado, é doloroso. Era o amigo dele, como ele pinta, era alguém que caminhava com ele para a casa de Deus. Imagina aquele irmão, aquela irmã, aquele teu amigo que vem com você louvar ao Senhor dentro da igreja. Né? É mais ou menos isso, que caminha contigo, que te dá força, que te dá ânimo, que está junto com você. Mas lá na frente, essa pessoa colocou um punhal nas costas de Davi. Foi isso que aconteceu. É assim que ele está. Bom, ele expõe a sua causa, mas para em último lugar, expor a sua confiança no Senhor. Depois de todo esse cenário tenebroso, a partir do verso 16, Davi coloca a esperança como tema do seu louvor. Veja, verso 16. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. É interessante porque o verso anterior termina falando do final dos ímpios. Eles serão arrasados, serão destruídos. Eu, porém, clamo a Deus, o Senhor que me salvará. Aqui, irmãos, está a prova mais bela, mais digna de que Davi, embora se queixando e muito angustiado, ele ora a Deus e sua confiança está cravada no Senhor. Verso 17, ele diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado. Importante aqui entender duas coisas. Primeiro, essa linguagem, à tarde, manhã e meio-dia, é a forma do hebreu ou do judeu dizer o dia inteiro. Em primeiro lugar, é a forma dele dizer o dia inteiro. Em outras palavras, o dia inteiro eu choro angustiado. Davi não tem medo, ele não tem problema em expor a sua dor. É isso que ele está fazendo. Mas, segundo lugar, chorar angustiado aqui, essa palavrinha é a mesma palavra hebraica lá do verso 2, que também significa realizar uma grande queixa a Deus. Então, mais uma vez, Davi está sim se queixando a Deus por tudo aquilo que ele está passando. E ele diz, o dia inteiro eu passo assim. Mas ele termina o verso dizendo, e ele ouve a minha voz. Aqui, irmãos, a gente precisa parar e aprender mais uma coisinha com Davi aqui. Que por mais que o teu coração esteja em trevas, por mais que o teu coração esteja apavorado como o dele estava, e até se queixando ao Senhor pelo que está acontecendo, ou por tudo que você está vivendo, você precisa lembrar que assim como Davi, ele também ouve a nossa queixa e a nossa angústia. Isso é importante, irmãos, porque Davi ele foi um dos maiores compositores, dos maiores poetas, talvez da história, mas também da Escritura Sagrada. Davi compôs salmos belíssimos, como por exemplo o Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmãos, olha que poesia linda. Verso 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Eu poderia continuar aqui, mas o fato é, Davi compôs hinos belíssimos ao Senhor, né? Como eu amo o Senhor, coisas do tipo, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta e por aí vai. Então Davi foi um grande poeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lição que Davi nos ensina aqui é que o mesmo Deus para o qual Davi compôs belíssimos poemas foi o mesmo Deus para o qual Davi derramou a sua angústia a ele. E esse mesmo Deus, que recebeu tanto os poemas de louvor de Davi, também recebeu os motivos, as queixas, as súplicas de angústias de Davi. Bom, seguindo então para o nosso final, versos 18 e 19, ele diz, ele me guarda ileso da batalha, ainda que muitos estejam contra mim, Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Bom, para a gente terminar a exposição, você precisa entender esse verso para finalizar.
Como eu disse, Davi está expondo a sua confiança ao Senhor. E no final, dos versos 18 e 19, ele vai dizer: onde que está firmado a minha confiança no Senhor? 2 motivos, pelo menos, Davi dá aqui, tá? O primeiro é que Deus reina desde a eternidade. Tem água aqui. Vou repetir. Primeiro motivo: Deus reina desde a eternidade. 2 coisas que você precisa entender nesse pequeno verso. A palavra reinar em hebraico aqui significa aquele que preside ou aquele que se assenta. Em outras palavras, lembra, Davi é um rei, mas ele vai diante do Rei dos Reis como um suplicante. E aí, como um suplicante, ele se lembra: eu sou rei dos homens, eu sou rei de uma nação, mas existe aquele que se assenta e preside, não hoje, não ontem, não amanhã, mas durante toda a eternidade. A primeira coisa que Davi lembra para o seu próprio coração e para o povo de Deus é exatamente isso. A minha confiança está firmada. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o seu trono permanece firme e inabalável para todo sempre. Primeira coisa. Mas a segunda coisa pela qual baseia a confiança de Davi, sabe o que é? É que esse rei, que está com o trono firmado e presidindo desde a eternidade, veja que ele diz, no final do verso: ele me ouvirá e os castigará. Irmãos, não é só tão importante saber que Deus está assentado num alto e sublime trono, e que ele preside desde a eternidade. Amém, isso tudo a gente sabe. E eu até tenho dito isso lá na igreja, porque a gente está vivendo a nossa festividade, e o tema da festividade é o Senhor reina. E eu tenho dito isso, que o trabalho dos pregadores tem sido paradoxal. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eles exaltam a glória e a majestade do trono de Deus, e quando você faz isso, você coloca o trono de Deus distante da terra. Porque ele é alto, sublime, perfeito, santo, majestoso, justo, tudo que nós não somos. Mas ao mesmo tempo em que eles colocam o trono bem distante de nós, ao mesmo tempo eles aproximam cada vez mais o trono de Deus, não eles, mas Cristo Jesus pelo seu sangue. Porque como diz Isaías capítulo 57, tu que habitas num alto e sublime trono, também habita com contrito e humilde de coração. Essa é a verdade paradoxal das Escrituras. Aquele que preside desde a eternidade, ele ouve a voz do pecador, queixoso e angustiado na oração. É isso que Davi nos ensina. Bom, Davi encerra os versos 22 e 23 dizendo o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Não sei se você lembrou de algum verso aqui, mas há um verso conhecido no Novo Testamento. Eu vou repetir. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Tem um verso conhecido. Acredita-se que esse verso de Davi serviu de base para a palavra que Pedro deu na sua epístola para as igrejas. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Veja, é praticamente a mesma ideia. De novo, Davi encerra dizendo: olha, podemos ficar preocupados, e iremos ficar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Hoje, graças a Deus, estamos em festa, mas amanhã podemos entrar em luto. Visitei uma família ontem, né, Bruna? Que a filhinha deles nasceu em uma semana, né, tão aguardada, tão esperada, uma gravidez difícil, após perderem uma gravidez anterior. Então a família estava em festa, mas no final da semana, o pai, né, ou melhor, o avô da criança veio a falecer. Então é uma família que estava em festa e logo entrou no luto. Assim é a nossa vida, irmão. Se não estamos passando por um vale sombrio de trevas, saiba disso, é endereço certo para o cristão. Isso vai acontecer, não é se, é quando. Mas o fato é, a gente precisa lembrar que quando estivermos no vale escuro, o Senhor está segurando a nossa mão. O pastor está conosco, é isso que Davi nos ensina. Por isso, podemos estar ansiosos, sim, podemos estar preocupados, mas o conselho, tanto de Davi quanto de Pedro, é: lança sobre ele, meu irmão. Lança, abre a tua alma, rasga o teu coração, porque Ele tem cuidado de nós. Bom, Derek Kidner, um grande teólogo da igreja, sobre esse salmo escreveu o seguinte: no Salmo 55 se acha um companheiro no sofrimento para a pessoa transtornada,
O Salmo faz paralelo com Cristo, que além do sofrimento físico, foi traído pelo amigo chegado. Bom, a gente não poderia terminar falando dele, que é o filho de Davi, o rei dos reis, senhor dos senhores. Bom, Derek Kidner aproxima Davi de Jesus, e realmente o paralelo é muito forte aqui. Ambos não foram traídos apenas fisicamente, mas eles foram traídos pelo seu melhor amigo, Davi por Aitofel, Jesus por Judas. Sim, mas eu quero aproximá-los ainda mais. Porque assim como Davi, Jesus, sem sombra de dúvidas, o homem perfeito, foi um homem de oração. Assim como Davi em tudo consultava o Senhor, e até aqui, no momento de desespero, Davi vai ao Senhor. Da mesma maneira, Jesus deixou as pisadas para que a gente seguisse seu exemplo de oração. E com isso, eu quero terminar bem rápido, dando para você 3 definições sobre oração, para a gente encerrar hoje. 3 definições bem rápidas. Em primeiro lugar, oração é uma conversa com o Pai Nosso. Oração é uma conversa com o Pai Nosso. Jesus ensinou isso literalmente no Sermão do Monte. Você lembra, né? Em Lucas, os discípulos perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que Jesus ensina? Pai Nosso, que estás nos céus. Irmãos, o Pai Nosso é uma revolução na história teológica do povo de Deus. Não sei se você já reparou nisso, mas o simples fato de Jesus dizer Pai Nosso já causa um estrondo no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, temos confundido a oração com uma espécie de audiência pública. Ou talvez uma tese de mestrado, onde a gente procura as melhores palavras. A gente tenta, às vezes, até impostar a voz. Tem gente que muda a voz na hora de orar. Tem gente que não quer orar dentro da igreja porque tem medo de não conhecer, talvez, as melhores palavras para orar. Só que ele se esquece que a oração, irmãos, não é uma audiência pública com o Rei dos Reis. De fato, você está diante dele. Só que além de súdito, você é filho. E diante do Pai, e aqui, irmãos, um parêntese, tá? Não é um convite ao relaxamento, à irreverência, tá? Ao desprezo à santidade de Deus. Não é, mas é um convite à sinceridade. Porque diante do Rei a gente se prostra, mas diante do Pai a gente fala a verdade. E o que adianta você chegar diante de Deus com a cara arrumada, enxugando os olhos, dizendo palavras bonitas, mas o teu coração não foi derramado? Isso não é oração. Oração é o que Davi está fazendo o tempo todo no Salmo 55. Senhor, meu coração, a minha alma está atordoada, mas eu estou aqui diante de ti. Foi o que Jesus fez no jardim do sofrimento. Ele derramou a sua alma diante do Senhor. Se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Bom, há uma outra mulher, para fechar esse ponto, que também nos legou esse exemplo. Eu estou falando de Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1. Uma mulher angustiada. Tudo que ela queria era ter filhos. A sua madre fechada. Vendo a sua rival, né? Tendo filhos. Vendo o seu marido. E entristecida, sofrendo. Até que ela decide entrar no santuário de Deus. E ela faz, irmãos, o que a gente precisa fazer. Bom, só que ali, quando ela chega, você lembra da história? Eli, o sacerdote, não entendeu o que estava acontecendo. Vendo aquela mulher desesperada daquele jeito, ele confundiu ela com uma mulher embriagada. Ao que ela responde, 1 Samuel, capítulo 1, verso 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Bom, irmãos, o que Ana alega para a gente, sabe o que é? Uma definição de oração. De novo, oração não são feitas com palavras rebuscadas. Oração é feita com o coração derramado diante do Senhor. Oração é uma conversa com o Pai Nosso. Bom, em segundo lugar, oração também é uma audiência no trono da graça. A gente precisa lembrar disso. Voltando a Davi, rapidamente, há algo que eu deixei de fora para esse momento. Todo o sofrimento que eu coloquei para você da vida de Davi nesse momento, ficou faltando dizer uma coisa. Não está no Salmo 55, mas está no contexto de 2 Samuel. Ficou faltando dizer isso, porque isso
se nós estivermos certos, isso intensifica muito mais o sofrimento de Davi aqui. Muito mais. Sabe o que é? Bom, as palavras do profeta Natã a Davi. Eu acho que nenhuma palavra ficou tão registrada no coração de Davi quanto essa. Você lembra? Nem tudo são flores. Davi não é um homem perfeito, pelo contrário. Davi tem pés de barros assim como nós. E Davi cometeu um grande pecado, você lembra disso? Está registrado em 2 Samuel. Ele adultera com a mulher do seu amigo, arquiteta um plano terrível para que isso culmine na morte do seu amigo Urias. E de fato essas coisas acontecem. Davi peca, o homem morre, depois ele se casa com a mulher, enfim. E Davi ainda permanece durante um tempo com o coração fechado, meio que tentando esquecer dos seus pecados e seguir a sua vida, talvez como muitos de nós, infelizmente. Até que Deus usa um grande homem de Deus, o profeta Natã. Ele chega diante de Davi e diz palavras tremendas para ele, ao que Davi se arrepende, mas no meio daquelas palavras há uma palavra, como eu disse, que com certeza ficou guardada no coração de Davi, está em 2 Samuel 12, 10 e 11. Olha o que ele diz: a espada não ou nunca se afastará da sua família, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. A história, irmãos, seguinte de Davi no trono é basicamente o cumprimento dessa palavra. Veja o que acontece logo depois disso. Uma filha de Davi é violentada sexualmente por um filho dele, ao que o outro filho mata e se vinga desse filho violentador, e esse filho que matou é justamente o filho que mais tarde vai usurpar o trono de Davi, é o Absalão, é o homem da nossa história. Isso é ou não é, irmãos, tragédia no meio da sua família? Por que eu estou dizendo isso? Porque se essa palavra está no coração de Davi, e Davi está sofrendo por conta de um membro da sua própria família, é possível que no coração de Davi ele esteja lembrando as palavras de Natã. Isso tudo que está acontecendo comigo não é apenas circunstâncias externas que podem acontecer com qualquer pessoa, é também culpa e consequência do meu próprio pecado. Irmãos, isso piora a situação, porque não tem coisa pior do que você estar enfrentando um sofrimento por culpa sua. Aí o coração desesperado fica ainda pior, porque parece que, se não é culpa minha ou é a culpa dos outros, irmãos, aí eu enfrento com toda a minha força, mas quando é culpa minha, parece que não tem ninguém do nosso lado para nos advogar, para nos defender. Talvez era assim que o coração de Davi pudesse estar no momento de desespero, mas o simples fato de Davi fazer essa oração ousada ao Senhor, derramar a sua alma e expor a sua confiança no Senhor, sabe o que significa? Embora Davi soubesse que era culpa dele e talvez consequência do seu pecado, Davi sabia que oração não era uma audiência no tribunal da lei, mas uma audiência no trono da graça. E a gente precisa lembrar disso, irmão. A gente precisa lembrar disso porque talvez um dos motivos pelo qual não oramos como deveríamos orar seja porque estamos envergonhados dos nossos próprios pecados. Eu falo isso, irmãos, por experiência pessoal. Houve uma parte, um tempo grande da minha vida, em que toda vez que eu pecava, e aí a gente peca muito, só para lembrar, somos pecadores, ok? Infelizmente pecamos. E aí quando eu pecava ou cometia pecados aparentes, digamos assim, eu ficava tão envergonhado, tão triste, que a minha primeira atitude era fugir do Senhor, ecoando o jardim do Éden. A primeira atitude do homem ao pecar foi o quê? Fugir envergonhado do Senhor, porque estavam nus. Ao passo que Deus pergunta: Adão, onde estás? E aí, para lembrar do Éden ainda, quando Deus acha o primeiro casal, claro, ele colocou sanções, ele expulsou o homem e a mulher do jardim, colocou castigos, consequências duras e pesadas, mas não sem antes cobri-los de suas vergonhas. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o melhor lugar para um pecador estar é aos pés do Salvador. Então, esse motivo, se ele estiver no seu coração, pastor, eu não oro tanto porque quando eu peco, pastor, eu fico envergonhado. Mas não se esqueça, não é uma audiência da lei, é a audiência do trono da graça.
Isso aqui não é um pretexto, uma desculpa, licença para você pecar, não é. Pelo contrário, isso aqui é a nossa solução segura após o nosso triste e vergonhoso pecado. Quer ver um exemplo claro e clássico? É a ceia do Senhor. E aí os pregadores e os pastores arrasoam dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí vem, irmãos, não comam para sua própria condenação. Eu fui criado debaixo de um jugo pesado. E eu achava assim, eu fazia isso, se naquela semana eu tivesse cometido um pecado aparente, eu não ceiava. E eu só ia ceiar no outro mês. Por quê? Porque eu pequei. A pergunta é, quando que você não peca? Horas. Só que o convite do texto que o apóstolo Paulo nos lembra, não é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e vá embora para sua casa de cabeça baixa, triste e envergonhado. Não é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não há palavra mais graciosa do que essa. Porque quando você olha para dentro, você vê sujeira, pecado, tristeza, imundícia. Mas é olhar para dentro e enxergar o Espírito Santo habitando em você. É enxergar a graça de Deus sobre a sua vida, dizendo, há esperança para o pecador. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então coma do pão. O banquete da ceia, irmãos, não é um banquete da lei, é o banquete da graça. Não esqueça disso. Bom, terceiro e último lugar para a gente encerrar. A oração é também o refúgio dos aflitos. É o tema da nossa reflexão. A gente falou que a oração é uma conversa com o Pai Nosso, é uma audiência no trono da graça, mas ela também é o refúgio dos aflitos. Eu não vou mais dizer sobre o sofrimento de Davi, porque eu já deixei isso bem claro aqui. E como eu disse, é possível que você esteja passando por um sofrimento, ou irá passar, enfim. Ou você conheça pessoas que estejam sofrendo muito mais do que isso. Mas um segundo motivo porque a gente não ora como deveria, além de estarmos envergonhados do nosso pecado, é talvez justamente por causa da dureza do sofrimento que estamos passando. E aí talvez no seu coração, por algum momento, você duvide do amor de Deus. Fui bem claro, do amor, não do poder. Talvez você não duvide que Deus exista. Você não duvida que Deus é todo poderoso. Você não duvida, lembra do verso 15, eu acho, né? Não lembro agora, mas que a gente leu, que ele se assenta e preside desde a eternidade. Talvez você não duvide disso, mas você duvida que aquele que se assenta e preside ouve a sua voz em oração. Pior do que isso, talvez você duvide que ele se importe com você. Isso, irmãos, é uma coisa tão comum, que essa foi a oração, ou a queixa, melhor dizendo, dos discípulos dentro do barco no mar da Galileia. Lembra disso? O mar em uma terrível tempestade, ondas batendo no barco, Jesus dormindo na proa, os discípulos desesperados. E como eu disse, desespero faz parte da nossa vida também. Só que o conselho de Davi e Pedro é, lança sobre ele. Mas não foi isso que os discípulos fizeram naquela ocasião. Os discípulos não lançaram a angústia sobre o mestre. O certo era ter acordado o mestre e dizer assim, mestre, salva-nos, estamos perecendo. Foi isso que eles fizeram. Eles disseram assim, não te importa que morramos? Sabe o que significa isso, irmãos? Você pode fazer, mas você não quer. Você poderia nos livrar dessa situação, mas o Senhor não quer. Pior, o Senhor está dormindo, desprezando, sendo indiferente ao nosso sofrimento. Irmãos, eu quero encerrar lembrando 3 coisinhas para o seu coração, que Jesus lembrou ali, né? Ao passo em que ele levanta, acalma o vento, o mar, e trata os discípulos com amor e com graça até o final do seu ministério, ao que diz João capítulo 13, e tendo chegado o fim, amou-os, melhor dizendo, até o fim. E ele fez isso, irmãos, mostrando para eles, eu me importo com vocês. E aí lembrar para o seu coração 3 coisinhas, para você nunca esquecer. Primeiro, ele sofreu primeiro. Para todo mundo que está passando por um momento de dor, você precisa lembrar disso. Se você sofre hoje, lembre-se disso, ele sofreu primeiro. Tá? Aqui está a maior resolução da Teodiceia. A maior resolução da Teodiceia é essa. O Deus crucificado. O Deus do jardim das dores. O Deus que sangrou por você.
O Deus que foi ferido por você, como disse Charles Haddon Spurgeon, ele disse, se você está num quarto escuro, lembre-se, ele esteve lá primeiro. E ele teve, irmãos, pelo menos por uma razão. Segundo lugar, para nos dar acesso livre ao trono da graça. Claro, ele morreu para a nossa justificação, ele morreu para perdão dos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele veio para nos dar vida, mas além de tudo que ele nos deu, ele nos colocou um caminho livre e seguro ao trono da graça de Deus. E você precisa lembrar disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio do sofrimento, irmãos, falta forças para a gente fazer muita coisa. Às vezes a gente não tem força nem de vir para a igreja. É possível que tenha pessoas que não vieram hoje porque estão sofrendo. E aí, antes da gente se perguntar por que a pessoa faltou, falta compromisso. Antes de você pensar isso, tente investigar primeiro e ver se talvez ela não esteja passando por uma situação dessas. Coraçãozinho assaltado pela dor. E aí lembre-se, ele veio para te dar um caminho livre e seguro ao trono da graça. Mais do que isso, em terceiro e último lugar, além de desenhar esse caminho, ele é nosso advogado no céu. Ele intercede por nós. Paulo vai encerrar dizendo em Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e que está à direita de Deus, e intercede por nós. Então, além do caminho seguro que você tem, e como eu estava dizendo, vai te faltar força para fazer muita coisa, mas quando tudo acaba, você ainda tem forças para orar. Nem que seja para se derramar diante do Senhor. E deixa eu te dar uma notícia aqui importante. Deus entende a sua oração até quando você não consegue falar. Você sabia disso? Deus entende. Deus entende o teu choro. Deus entende a tua lágrima. Deus entende a tua dor. E por mais que Ele esteja no alto e sublime trono, Ele também habita com contrito e humilde de coração. Não esqueça disso. Ele é teu Pai. Você é súdito, mas também é filho. Amém? Vamos orar ao Senhor e que o Senhor deixe essa palavra guardada em seu coração para dias maus, dias de angústia, ou talvez para esse momento. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Edifica a tua igreja, Deus. Edifica, Senhor, o teu povo. Somente tu podes fazer isso. Mais do que isso, Senhor, coloque essa palavra nos corações. E por favor, Senhor, dobra-nos a orar, Deus. O motivo central dessa palavra é dizer, não há desculpa para não orarmos, Senhor. Se estamos sujos pelo nosso pecado, é na oração que encontramos perdão e podemos lavar as nossas vestiduras. Se estamos desesperados pelo nosso sofrimento, é a oração o refúgio dos aflitos, a fortaleza segura para todos os desesperados, Senhor. Senhor, mas se estamos nos sentindo longe de Ti, indignos, Senhor, talvez perdidos até, é na oração, Senhor, que encontramos um caminho livre e seguro, mas salpicado de sangue, para nos lembrar que não é uma audiência no tribunal da lei, mas é uma reunião no trono da graça. Somos súditos, mas somos filhos, Senhor. Então, por favor, crava essa mensagem no coração dos meus irmãos, para que eles possam lembrar, Senhor, somos filhos amados de Deus, e isso é tudo o que importa, Senhor. Tem misericórdia de nós, e diante do Rei dos Reis, que todo joelho possa se dobrar, diante daquele que é digno, de todo louvor e de toda adoração. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.